Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Luiz Fernando Salvaterra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje nós veremos um assunto legal. É o nosso selector, né? O selector ele é utilizado em conjunto com o button e antes de ensinar como funciona o selector e qual o fundamento do selector, eu quero dar uma introdução para vocês a respeito de dois assuntos. Nós já conhecemos como criar um botão com a classe button, certo? É essa classe que a gente utiliza, porém quero introduzir a vocês uma classe chamada ImageButton. O ImageButton é uma classe específica para criar botões com imagens, tá? Então vai ter alguns casos que vocês precisam criar um botão e esse botão não fica muito legal com um texto. Esse botão precisa de uma imagem. Então é essa a classe que vocês irão utilizar, o ImageButton. Então eu vou fazer um exemplozinho aqui rapidinho do ImageButton, tá? Eu vou declarar, vamos aqui no nosso XML. Antes de mais nada, pessoal, esse projeto aqui, como sempre, é um projeto vazio. Só criei ele no Android Studio para agilizar as coisas, então fiquem à vontade para criar um projeto do zero que não irá ter problema algum. Como sempre, vamos mudar o nosso Relative Layout para Linear Layout e vamos adicionar uma Orientation vertical. Pronto. Agora vamos tirar esse Text View e vamos colocar um ImageButton. Vai ser só necessário, tanto em largura como altura. E vamos definir um ID para ele. ImageButton 1. Tá, ótimo. Agora nós vamos definir, ele já ficou bem pequenininho aqui do lado, porque por padrão, por default, deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês enxergam. Ele adiciona esse drawablezinho aqui como background, tá? Só para nível de conhecimento de vocês. A gente adicionou o ImageButton 1 e nós podemos dar um src aqui, dar um @drawable. Opa, não está no drawable a nossa imagenzinha, está no MIPMap, né? A imagenzinha do launcher do Android. E tá lá. Ele funciona normalmente com uma imagem de fundo. Mas também quero mostrar alguns métodos para vocês via Java que podem ser necessários tanto para o ImageButton quanto para ImageButton 2. Quanto para qualquer outro tipo de situação que vocês venham a utilizar os wildgets, né? Então, vocês perceberam que no botão número 2 nós não definimos nenhum arquivo de imagem como background, certo? Ele está aqui, ele está vazio, e o botãozinho está ali simples, sem nada. Então nós vamos criar a nossa classe ImageButton, ImageBTN, que vai receber como ImageButton. Já vou dar o cast aqui, findViewById, r.id.ImageButton2. Por que o 2? Porque o 1 já tem uma imagem de fundo, certo? Então não vai ser necessário a gente fazer isso para aplicar a imagem de fundo. Então aqui, se eu chamar o ImageBTN, eu consigo fazer por aqui o setImageResource, que vai pedir um int. Então aqui a gente usa o r. Opa, tá na MIPMap, né? E com launcher. Então aqui a gente consegue o mesmo efeito do que criar, vamos voltar lá na parte de texto, ele diretamente com o src, o source, né, que ele chama. Então aqui a gente seta diretamente no XML e aqui a gente seta diretamente no Java. Por quê? Vai ter algumas situações que vocês vão precisar setar eles de forma dinâmica. Conforme o contexto da aplicação, se alguma ação for disparada, você coloca um ícone. Se outra ação for disparada, você coloca um outro ícone. Então é por isso que tem essa diferença no código Java. E tem alguns outros métodos que são interessantes vocês conhecerem. Se eu chamar aqui a minha classe ImageBTN, eu vou ver aqui que nós temos um setImageResource, que é para puxar um recurso dentro do nosso package, né? Que ele busca dentro do resource aqui. E nós temos também o setImageBitmap, que ele recebe um bitmap como parâmetro. Por que ele recebe o bitmap? Existem algumas bibliotecas que baixam imagens da internet
e elas transformam, quando eles puxam essas imagens, eles transformam esse arquivo em um bitmap. Então é por isso que tem esse método. Esse método ajuda bastante nesse quesito. Caso vocês tenham alguma lógica que baixe alguma imagem de um web service e vocês querem setar ela no botão ou numa image view ou qualquer outro tipo, porque a superclasse do image button é o image view. Então, se vocês quiserem setar esse bitmap, só usar esse método sem problema nenhum. Então, a sua biblioteca vai fazer o download do web service e quando o download estiver completo, vocês jogam ela num objeto do tipo bitmap e esse bitmap vocês setam ele diretamente dentro do botão. Outro método importante é o setImage, vamos voltar, URI. O setImage URI, que é o que o pessoal chama de URI, ele recebe como parâmetro uma URI, como o próprio nome já diz. O que é uma URI? Uma URI ele pode representar o caminho para um arquivo internamente dentro do dispositivo, ou até mesmo pegar uma imagem de um contato ou coisas do tipo, tá? Então, quando vocês precisarem, que vocês sabem que vocês vão mexer com um objeto do tipo URI, que a gente vai ver também aqui no curso, saibam que tem um método que a gente pode puxar a imagem diretamente de uma URI. Então, são esses três métodos aí que eu queria mostrar para vocês antes de prosseguir com o nosso selector. Uma coisa importante também que eu não posso deixar de falar é que o Image Button não é lá, nossa, que maravilha, né? Luiz Fernando do céu, descobrimos o mundo agora com esse Image Button aí, que coisa maravilhosa. Não acho tão maravilhoso, a menos que o seu botão seja específico para a imagem. Aí eu aconselho usar ele. Caso contrário, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, tá faltando uma chave aqui que eu apaguei sem querer. Vamos voltar aqui no texto e vamos definir um botão normal, um button. Wrap Content e o text dele vai ser botão 1. Botão 1. Certo? Ele está pedindo aqui para identar o código, prontinho. Certo. Suponhamos que eu queira um ícone aqui à direita, por exemplo, um checkbox, ou um sinalzinho de OK, uma bolinha, qualquer outra coisa do tipo. A classe button ela já otimiza isso pra gente. Se a gente colocar aqui, ó, drawable left, a gente pode inserir um drawable diretamente na parte left, né, que é na parte esquerda. Então vamos ver o resultado, olha lá. Ele já insere pra gente a imagem no canto esquerdo e deixa o título à direita. Se a gente colocar drawable right, ele vai inserir a imagem à direita e o texto à esquerda. Drawable top, no topo, drawable bottom, no embaixo, né? Então, são esses fundamentos que eu sempre costumo utilizar. Eu não utilizo muito a classe Image Button, a menos que o meu botão seja totalmente explicativo com uma imagem só. Caso contrário, eu utilizo o botão mesmo, né, o button, a classe button, e uso os drawables aí para setar um iconezinho para ficar bonitinho. Certo. Agora vem o X da questão, os nossos selectors. O que é um selector? Imagine vocês que vocês vão pressionar esse botão, vocês vão dar um clique na tela, né? Um clique aqui no botãozinho, e vocês querem que alguma coisa aconteça, porque esse título botão 1 não é muito legal para vocês. Eu quero uma coisa a mais aí, eu quero que quando eu clique ele mude de cor, eu quero que quando eu clique aconteça algum treco nesse negócio, eu quero que aconteça, pelo amor de Deus. Então é esse o papel do selector. Então vamos criar aqui o nosso selector, né? O nosso selector, geralmente não, é uma regra, tá pessoal? Ele fica dentro da pasta drawable. Então a gente vai sempre dar um new e todos os selectors que nós tivermos no projeto sempre irão ficar dentro da pasta drawable. Então a gente vai colocar aqui drawable resource file e eu vou dar o nome aqui de meu selector. Simples assim. Tá. Dentro do selector nós podemos declarar alguns itens. Basicamente igual a gente trabalha com menu, tá? Então vamos dar aqui um item e vamos fechar o item, vamos fechar ele na própria raiz mesmo. Então a gente tem que pensar assim, o que nós vamos querer que aconteça com o nosso botão quando ele for pressionado, quando ele estiver no estado normal e etc. Para isso, eu separei algumas imagens aqui. Então vamos dar uma olhada lá nas imagens. Eu separei essa imagem Coruja 1 e Coruja 2. Então eu vou copiar essas imagens para dentro do projeto. Pronto, vamos voltar aqui para o Presentation. Primeiro vamos copiar
e depois eu volto para o Presentation Mode. Vamos dar um Ctrl V aqui. Prontinho, já copiou, então agora aqui a gente já pode voltar para o Presentation Mode, para vocês não terem problema, certo? Então, o primeiro estado que eu vou definir aqui é quando o botão ele estiver pressionado, certo? Então, aqui, quando o botão estiver pressionado. Quando o botão estiver pressionado, ele tem um Android response state. Aqui a gente procura o state que a gente quer. Preset, certo? Então, preset vai estar true, o estado que a gente quer, né? Então, o estado pressionado. Quando o estado pressionado estiver verdadeiro, ou seja, quando ele estiver pressionado, nós definimos o drawable para ele, para @drawable coruja 2. Vamos só ver qual que é a coruja 2. É essa mesmo que eu quero. É legal isso aqui, viu, pessoal? Ele tem um visualizador de imagem, ele tem bastante coisa dentro do Android Studio que ajuda bastante a gente. Então vamos voltar lá para o meu selector. Então quando o botão estiver pressionado, eu quero que seja esse o drawable que esteja no botão, e não o padrão, certo? Então, vamos definir aqui agora quando ele estiver normal. Quando o botão estiver no estado normal. Então aqui a gente vai definir um item. Vamos fechar já aqui a raiz e vamos dar um Android state preset. Não, vamos apagar aqui, né? Default, item default. Ah, não, na verdade aqui a gente não precisa do estado, porque a gente quer quando ele está no estado normal, né? Então a gente só pressionar um drawable aqui, um Android drawable. Por quê? Porque o estado normal não tem estado, é o jeito que ele vai estar a todo tempo. Então aqui a gente vai definir o nosso drawable coruja 1. Vamos ver qual que é a nossa coruja 1. Ah lá, é a coruja com o olhinho aberto, certo? Então é essa coruja com o olhinho aberto que nós vamos usar quando o botão estiver no estado normal, ou seja, não tiver nenhuma interação com ele. Beleza? Aqui, então, a lógica está simples. Quando ele estiver pressionado, eu quero esse drawable. E quando ele estiver normal, eu quero esse drawable. Então, a gente vai voltar lá no nosso arquivo de layout, que está na nossa pasta layout. ActivityMain. E aqui a gente define como background, tá? Isso é muito importante, pessoal. Não confundam o SRC. Não coloquem a imagem como vocês estão acostumados com o SRC. Coloquem como background do botão, certo? Então aqui a gente chama a anotação @drawable e coloca aí o meu selector. Aqui a gente pode apagar, porque a gente não vai usar texto, né? Nós só vamos usar a imagem e está pronta a nossa mágica. Vamos sair aqui do Presentation Mode e vamos rodar a nossa aplicação. Deixa eu ver se está tudo certo primeiro, com a altura e largura da view. Wrap, tá, beleza. Então vamos só dar um gravity aqui, center, só para ficar bonitinho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no preview, só para ele centralizar o botãozinho aí, sem o menor problema. Então vamos rodar o nosso aplicativo e ver como que vai ficar o nosso selector na prática. Esse tipo de selector ele é muito utilizado em aplicativo que tem uma identidade visual muito forte, uma identidade visual única, e geralmente não são os programadores que fazem esse tipo de imagem, tá? Geralmente você pede para o designer do seu time ou qualquer outro tipo de pessoa para que crie esse tipo de imagem. E geralmente são pelo menos duas, foi as que eu fiz aqui: o pressionado ou selecionado e o normal, né? E com esse arquivo selector em mão, basta usar aí ele como background que está tudo pronto. Ou então, como sempre, vocês podem usar ele no Java usando o r.drawable, nome do recurso. Caso você esteja um botão, é só dar o set background e usar ele via Java, sem o menor problema nessa parte aí. E voltando na parte do aplicativo com uma forte identidade visual, ele é muito utilizado para diferenciar um aplicativo do outro, para deixar botões exclusivos, porque muitas das vezes a gente olha para um aplicativo e pensa: nossa, como será que ele fez isso, né? Como será que ele criou um botão do zero totalmente desse jeito? Como será que ele fez esse tipo de coisa?
Nós imaginamos que é muito complexo, porém, como vocês estão vendo aqui, é muito simples. Basta você ter um bom designer e ter tempo aí para pensar em todos os detalhes, porque não adianta nada a gente sair colocando imagem à torta e à direita, o aplicativo não vai ficar legal. Então tá aqui o nosso aplicativo rodando, tá aqui o nosso botão, não parece um botão, parece só uma coruja mesmo, mas esse exemplo é só didático, né? Então não tem o menor problema. E a hora que eu clicar na coruja, ele tem que chamar o outro drawable, o drawable do estado pressionado. Então vamos clicar nela e ela tem que fechar os olhos. Ah lá, senhores, olha só que legal, não? A gente tem um botão que fecha o olho da coruja. E se eu desselecionar, ele abre o olho novamente. Então, selecionou, desselecionou, selecionou, desselecionou. Agora, imagine vocês o quão criativo isso pode ser e o quão interessante isso pode ser para aplicar sobre algum botão, alguma view ou qualquer outro tipo de coisa que vocês tenham em mente. Não confundam isso, eu acho que é legal deixar isso bem claro, não confundam isso com as animações, tá, senhores? Animação é uma coisa totalmente diferente, que nós vamos ver no curso, ao decorrer do curso. São outros fundamentos, com outras aplicabilidades, com outro objetivo, e não é o caso do Selector, tá? O Selector é basicamente para você ter um botãozinho com check, a hora que você clica nele, o check ele pinta de uma corzinha mais escura para indicar que o botão está mais escuro e você solta, ou caso você queira fazer uma animaçãozinha curta de uma ampulheta girando quando você está clicando, esse tipo de coisa. Não usem esse parâmetro de Selector para criar animações no seu layout. Isso não funciona. Então, como vocês estão vendo aqui, está funcionando belezinha. Mas eu quero passar mais alguns detalhes a respeito do Selector para vocês. Nós temos também outros itens, né? Um deles é o Focused. State Focused. Ele tem um State First para você usar o Drawable quando o botão for o primeiro layout. State Enable, caso o botão esteja habilitado, você usa um Drawable. Caso ele esteja desabilitado, você usa outro. Isso é muito importante para caso tenha itens em estoque, por exemplo, você deixa o botão com uma imagem diferente. E quando não tiver item em estoque, você deixa o botão com uma imagem diferente também. Status ativado, checável. Isso aqui é para você usar com a API de drag and drop, tá? Que é você arrastar views de um lugar para o outro. Nós vamos ver também isso, só que isso é bem mais avançado. E também nós temos o Focused, que, como eu já falei, ele é quando o botão tem foco no layout. Porque quando a gente tem vários tipos de componentes dentro do layout, é normal que eles compartilhem do foco. Então, se o seu foco estiver num text view, por exemplo, essa imagem não vai ser true. Ou então a gente pode já o state focus para falso. Então, quando ele não tiver o foco, vocês usam uma imagem. Quando ele estiver o foco, usem outro. Então, focus at false e focus at true. Vocês podem brincar aí tranquilamente. E basicamente é isso que o Selector faz. A gente tem bastante opções aqui para brincar com ele: middle, last, hover edge, single, window focus edge, que é diferente do focus edge, quando a janela está com foco, né, e não o componente em si. São N opções. Vocês têm que saber usar elas com inteligência para não sobrecarregar o aplicativo de vocês e para deixar ele de forma fluida para o usuário, porque é sempre bom pensar no usuário final e como ele vai querer usar esse aplicativo de uma forma tranquila, sem muita poluição visual, certo? Bom, pessoal, basicamente por hoje é só. Essa aula ficou bem tranquila aí, acredito que não tenha nenhuma dúvida, mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários abaixo. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. E por hoje é só. Abraço, senhores. Tchau, tchau.